Oi, pessoal, paz, tudo bem? Hoje eu queria fazer um relato bem pessoal. Na verdade, o nome desse vídeo não é nem Passos para se livrar da depressão ou sei lá, é simplesmente o relato da minha vida com a depressão. Eu já contei um pouco disso no meu testemunho, então eu queria contar algumas coisas mais detalhadas assim do que aconteceu comigo e do que Jesus fez na minha vida em relação a isso, tá? Então, assim, eu sempre fui uma criança relativamente calma e quieta, né? Mas eu comecei a ficar um pouco esquisita lá por uns 13, 14 anos, né? Enfim. Mas eu fui diagnosticada mesmo, que eu fui no médico e tal, com 19 anos, né? Eu fui no psiquiatra, eu fazia terapia, enfim. Então, eu realmente tinha depressão clínica, né? Eu realmente tomava os remédios, tarja preta, remédio para dormir e tudo mais. Então, isso eu, por alguns anos, né, eu tomei remédio. E quando eu me converti, eu estava no meio de uma crise, né? Eu realmente estava precisando muito de Jesus. Na verdade, foi algo que culminou, assim, eu ter buscado a Deus, foi o fato de eu estar no meio de uma crise, né? E eu lembro que quando eu não era convertida, essas crises duravam meses, né? Então, eu não sei se com todo mundo é assim, mas comigo era como se fosse ciclos, né? Parece que a minha vida ia fazendo uma montanha russa, que a minha vida andava e eu estava bem, só que no meio das crises eu sentia como se algo drenasse as minhas forças, como se viesse uma seringa e sugasse toda a minha energia. E eu não tinha vontade de fazer nada, eu só queria ficar deitada, dormindo, eu não tinha vontade de nada. É como se você perdesse a vontade de viver. A impressão que eu tenho é como se nesses períodos eu vivesse por um senso de obrigação. Eu era obrigada a viver, né? Às vezes enfim, era essa sensação que eu tinha, né? E agora muito é se falado, né? Mas era o quê? Mais de 10 anos atrás, né? Então eu não conversava muito sobre isso, né? Então hoje é bom que, por mais assim que muitas pessoas não consigam conversar, ainda tem uma abertura um pouco maior. As pessoas entendem um pouco do que você está falando. Quando, assim, era muito considerado frescura, né? Então eu não me sentia muitas vezes à vontade para falar com ninguém sobre isso. Quando eu falava que eu tomava remédio, a pessoa, você não precisa disso, né? Que é até o que é algo que mudou bastante assim quando eu me converti, né? Então, e assim, gente, eu não tive uma infância difícil, né? Tipo, nossa, os meus pais foram ótimos, enfim, então eu não tinha um motivo falar assim, não, você tinha depressão por tal coisa. Eu não tinha, né? Mas eu tinha depressão, né? Eu lutava muito com esse desânimo. E é como se no meio de uma crise a minha vida ficasse em suspensão. Era esse o sentimento que eu tinha, assim, como se ficasse em suspensão só esperando aquela crise passar e eu poder respirar de novo. Era essa a sensação que eu tinha. Então, foi no meio de uma crise, né? E quando eu tinha algum problema de fato, era pior ainda, né? Porque eu não conseguia raciocinar direito naquele problema, eu acabava metendo os pés pelas mãos, né? Muitas vezes era como se eu não raciocinasse direito, como se eu não sentisse as coisas direito, é uma coisa um pouco estranha. E, e aí, no meio de uma crise, né, eu fui até Jesus e em questão de 2 semanas, ele me tirou, né? Tem um versículo que fala assim que Deus me tirou da lama e colocou os meus pés sobre a rocha. Então, é essa sensação que eu tive. Como se ele tivesse me tirado de um poço de lama enfim, me soprasse um fôlego de vida, né? Mas eu não fui curada completamente, né? Deus me tirou daquele lamaçal que eu tava, me tirou do meio de uma crise depressiva. Mas eu ainda continuei lutando com sentimentos depressivos durante 4 anos após convertida. E era algumas coisas muito mais complicadas, porque eu me sentia muito acusada. Né? Eu sentia, poxa, mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu não deveria estar sentindo isso. Poxa, mas eu orei, né? Então algumas pessoas às vezes tentavam ajudar e falavam assim, mas você não ora? Você não lê a sua Bíblia? E eu, poxa, eu jejuava uma vez por semana, levantava de madrugada para orar, orava, lia a Bíblia, fazia tudo.
E mesmo assim eu tinha crises, né? Às vezes eu ficava 1 hora orando de manhã e à noite eu já estava deprimida, assim, né? Então eu me sentia muito culpada, né? Eu falava, poxa, eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar assim. Enfim. E às vezes eu pensava, eu falava, nossa, eu nunca vou cumprir meu chamado. Porque como que uma pessoa com depressão vai conseguir fazer alguma coisa para Deus? Né? Eu pensava muito isso. Tinha ocasiões assim, né? Só que eu lutava muito com o desânimo, né? Que nem eu falei, às vezes eu fazia as coisas por um senso de obrigação. E às vezes as pessoas perguntavam, né? Eu falava que eu só tava cansada, mas não é que eu tava cansada, eu tava, né, simplesmente, como se eu estivesse simplesmente sobrevivendo. E, e aí, gente, é algo que eu percebi, e por isso que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando é um relato muito pessoal. Eu tô falando a minha experiência com tudo isso, o que aconteceu comigo, mas talvez a sua experiência vai ser diferente, né? Mas logo que eu me converti, veio uma moça, né, em uma outra igreja que a gente estava, o pessoal da nossa igreja foi dançar, e a líder da adoração daquela igreja veio orar comigo e ela começou a falar toda a minha vida. Você sabe como é que é isso, né? E ela falou a minha vida inteira e ela falou assim que Satanás tinha enviado um espírito de depressão para mim, na minha vida, né? Então eu entendi naquele momento que era algo espiritual. Então eu fiz uma coisa que hoje eu acho que talvez tenha sido irresponsável. Não façam o mesmo que eu fiz, mas eu queria que Jesus me curasse. Né? Eu pensei assim, não, eu não vou tomar remédio. Hoje eu acho que foi irresponsável, talvez, o que eu fiz. Eu acho que eu não deveria ter feito isso. Talvez eu devesse ter procurado uma ajuda médica. Eu realmente acho que eu deveria ter feito isso, mas eu não fiz. Então eu fiquei sofrendo com isso durante 4 anos, lutando com isso, né? Mas eu não queria voltar a tomar remédio igual eu tomava antes, né? Eu queria que Jesus me curasse, porque até mesmo porque era algo espiritual, né? Então eu queria ser liberta, né? Mas eu frequentemente lutava com esse desânimo. E aí teve um dia que eu não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais essas lutas. Eu falei, chega, eu não tô nem aí. Eu vou tomar remédio, vou me entupir de remédio e eu não tô nem aí. Só que daí eu conversei com a minha líder espiritual antes, né? A minha mãe espiritual por adoção. E ela falou assim, Deise, vamos orar antes, né? Eu não sou contra você tomar remédio. Se você quiser, até te indico um psiquiatra amigo meu. Mas deixa eu orar com você. Então ela orou comigo, né? E daí no outro dia, na segunda-feira, eu senti aquela depressão vindo. Era como se uma nuvem negra viesse. Parecia que eu sentia. E daí aquilo, da mesma forma que veio, aquilo foi embora, sabe? Então, e nunca mais voltou, né? Então foi muito sobrenatural. Depois daquela oração dela, assim, algo aconteceu. Eu não sei explicar o que aconteceu, não sei explicar nada. Eu só sei que depois daquela oração, depois que eu falei para ela tudo que estava acontecendo, e não vou dizer que eu não conversava com as pessoas, muitas vezes sim, mas é alguém que sempre que passou assim, né, bem perto assim, foi o meu marido, né, na época namorado, noivo, mas ele via de perto esses desânimos assim, né, daí, às vezes, né, ele passou muitas vezes comigo, né, por esses desânimos assim, tadinho, ele não sabia o que fazer. Então eu nunca mais tive nenhuma crise, né, igual eu tinha antes, essas crises assim. E se tem um versículo que todo esse tempo eu posso dizer, é aquele versículo que fala assim que ainda que caído não ficará prostrado porque o Senhor o segura pela mão. Então eu não sei quantas centenas de vezes que eu me enfiei nesse buraco e em todas as centenas de vezes Deus me tirou, sabe? Eu lembro quando eu não era cristã, eu ficava meses numa crise, mas com Jesus aquelas crises duravam semanas ou dias, sabe? Uma coisa muito sobrenatural. E eu percebi também que em todo esse tempo eu aprendi o que é você viver pela fé. Porque a minha vida não parou, sabe? Deus não permitiu que a minha vida parasse. Então foram momentos assim que Deus me usou. Eu conheci o homem da minha vida, a gente casou, muitas coisas aconteceram na minha vida. Então a minha vida não parou como eu deixava que parasse antes, sabe? Eu aprendi o que é você viver pela fé, você viver
porque assim, pelo teu espírito, né? Porque muitas vezes a minha alma estava em frangalhos. A minha alma, o único sentimento que eu tinha era desânimo e vontade de dormir. Era o único sentimento que tinha dentro de mim, às vezes. Mas mesmo assim as coisas aconteciam e Deus ia se movendo na minha vida. Então eu aprendi que eu não era o meu sentimento, eu não era a minha depressão, né? E E teve uma época também que eu descobri que o Charles Spurgeon também lutou com isso a vida dele inteira, porque eu pensava assim, eu nunca vou cumprir meu chamado porque eu tenho depressão. Mas eu vi aquele homem de Deus que cumpriu o chamado dele com depressão, ele lutou aquilo a vida inteira. Então eu falei, poxa, então eu também vou conseguir, sabe? Mesmo que seja com essa luta, eu também vou conseguir. Então todas essas coisas, né, eu passei, esses os sentimentos que eu passei. E, e eu percebi também, né, que às vezes as pessoas falam, as pessoas tentam te ajudar, mas às vezes não tem. Às vezes elas até atrapalham, né? Mas eu percebi, por exemplo, alguns conselhos assim não funcionam, né? Por exemplo, a pessoa, tá, mas tenta ler sua Bíblia. Mas, sabe, no meu caso, as disciplinas espirituais não impediam que eu tivesse as minhas crises, mas as minhas disciplinas espirituais me deixavam fortes para quando a crise vinha. Então, quando eu estava bem, eu orava o máximo que eu podia, eu jejuava o máximo que eu podia, porque quando eu estava na crise, tudo isso, sabe, é como se você funcionasse a 10% da sua capacidade. Então, eu percebi que no meio dessas crises era tipo você andar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei porque o Senhor está comigo. Era assim, né? Então, às vezes, era tipo você ir pegar um impulso assim e você andar só com o impulso, sabe? Então, era esse o sentimento que eu tinha. Então, durante as crises, eu não conseguia manter a minha disciplina espiritual, que nem normalmente, eu não conseguia orar mesmo tanto. Muitas coisas eu não conseguia fazer da mesma forma que eu faria. Mas eu percebi que sim, isso me dava um fôlego, assim, para quando eu tava mal, né? Então realmente é muito importante. E tem um livro que eu li nessa época que foi muito importante para mim, que foi A Depressão de Spurgeon. Se você puder ler e entender, é o livro mais sincero que eu já vi, né? Mas em todo esse tempo mesmo sofrendo isso, eu percebi que Deus nunca tinha me abandonado, sabe? Que Deus estava comigo. E eu percebi que o cristão com depressão, ele não deixa de ser cristão. Ele não é um cristão de segunda classe, de segunda categoria, mas precisa de ajuda, sabe? E, e eu demorei para buscar ajuda e graças a Deus a tempo, né? Mas eu não sei o que teria sido de mim se Deus não tivesse na minha vida, se Jesus não tivesse me curado, se Jesus não tivesse aparecido, né? Então, eu queria fazer na verdade um relato bem sincero, né? Falar o que eu passei dentro da igreja, né? Sendo cristã. Então, agora imagina uma pessoa que não tem Deus, né? Para ela deve ser muito mais difícil. Então, eu queria fazer esse relato para que, não sei, às vezes você pode até se identificar com o que eu tô passando, mas eu queria te dizer que a única coisa que eu queria te dizer é que há esperança, sabe? Há esperança. Quando a gente está passando pelo problema, parece que aquilo vai durar para sempre. E às vezes você só quer dormir e você não quer acordar. Mas, sabe, se eu tivesse desistido de tudo isso, eu não teria passando nada do que eu tô passando hoje. E hoje eu tô bem. E passou, sabe? E Deus, ele nada é impossível para ele. Então eu só queria a única coisa que eu queria dizer é te dar esperança e te dizer que não desista, sabe? Não desiste e procura ajuda, sabe? A minha ajuda veio na forma de uma oração que alguém fez para mim. E se às vezes você procura ajuda, aquela pessoa não conseguiu te ajudar, não desiste, procura ajuda em outro lugar, sabe? Em alguma hora você vai ter essa ajuda. Então não desiste, sabe? Porque é possível, sabe? É possível você passar por esse vale da sombra e você descobrir que vale a pena. Vale a pena você não desistir, sabe? Então não desiste. Não pensa, não se sinta acusada pensando que
você tá sozinho, que só você sente essas coisas, ou às vezes você sente mal pelo que você está sentindo, sabe? É muito louco isso. Mas, enfim, eu tô me alongando, eu já falei o que eu queria falar, então a minha oração é que talvez você, se você tá se identificando com o que eu tô falando, busca ajuda. Só isso que eu tenho pra falar. E tem esperança, porque tem uma luz do outro lado, essa luz é Jesus, e a minha oração é que você tenha uma força sobrenatural para passar por tudo isso, porque com as nossas próprias forças a gente realmente não consegue. A gente precisa de alguém que levanta a gente e que sopra, né, nesses dias. Então, que em nome de Jesus, se você está passando por isso, procura ajuda, sabe? Não desista, não desista, não desista, vai ficar tudo bem se você não desistir. Então, não desiste de você, porque Jesus nunca desistiu de mim. Às vezes eu tava lá pela centésima vez no mesmo poço, daí Jesus, vamos lá, Deise. E centésima e primeira vez, e Jesus foi lá e centenas de vezes ele me ergueu. E então, que em nome de Jesus ele venha erguer você também e respira mais um dia, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe.